Você já se perguntou por que algumas mulheres, depois de muitos anos, parecem irradiar uma luz especial de dentro para fora? Essa luz não só preserva sua juventude exterior, como também as imbui de uma vitalidade surpreendente. Esse mistério intriga a humanidade há milênios. E você já reparou como o mundo moderno nos impõe a crença de que envelhecer é um esgotamento e declínio inevitáveis? Mas, no fundo, você sente que deve haver outro caminho. Essa sensação interior, essa ansiedade que surge cada vez que você se vê no espelho e percebe um novo sinal do tempo. Não é apenas medo. É o despertar da sua alma, que se lembra da verdade. Uma verdade que a civilização moderna sistematicamente esconde de você. Milhões de mulheres vivenciam esse profundo conflito interno todos os dias, uma dolorosa lacuna entre o que a sociedade chama de envelhecimento natural e o conhecimento intuitivo de que o corpo humano é capaz de muito mais. Você sente essa contradição com especial intensidade quando vê aquela mulher rara que parece ter descoberto o segredo para enganar o tempo. Você se pergunta: o que ela sabe que eu não sei? Que sabedoria ancestral ela possui? Compreendo sua dor e sua aspiração. Não se trata de vaidade ou medo do inevitável. É um conhecimento intuitivo de que o corpo humano foi criado como um instrumento perfeito para a manifestação do espírito. E esse instrumento não deveria se desgastar tão rapidamente, perdendo sua harmonia. Helena Petrovna Blavatsky, uma grande exploradora dos ensinamentos esotéricos, dedicou anos ao estudo de manuscritos antigos e conhecimentos secretos, do Tibete ao Egito, da Índia aos templos dos druidas. Suas descobertas sobre a natureza vibracional do corpo feminino e sua capacidade de regeneração foram tão revolucionárias que esse conhecimento foi rapidamente suprimido e distorcido. Blavatsky conseguiu desvendar os códigos secretos usados pelas sacerdotisas de tempos antigos, mulheres que conservaram sua juventude e força por séculos, cujos nomes a história preservou como lendas de imortalidade. Hoje, revelarei a você essa sabedoria perdida. Não apenas um conjunto de técnicas externas, mas uma compreensão profunda das leis vibracionais que regem o sistema energético feminino. Ao final deste vídeo, você aprenderá por que a ciência moderna só agora começa a confirmar o que Blavatsky descreveu no século XIX e o que civilizações antigas praticam há milênios. Você receberá técnicas específicas que ajudarão a ativar o que Blavatsky chamou de 7 vórtices da eterna juventude, centros de energia que, quando ativados corretamente, podem não apenas retardar, mas também reverter o envelhecimento em nível celular. Este antigo segredo está se tornando crucial agora, quando a poluição eletromagnética e as toxinas químicas aceleram o processo de envelhecimento como nunca antes. Blavatsky previu este período de provação e deixou instruções específicas para as mulheres de nossa época. Falarei sobre 3 códigos vibracionais essenciais, a conexão esquecida entre os ciclos lunares e a regeneração dos tecidos e porque seu DNA contém programas adormecidos ativados por frequências sonoras específicas para restaurar a juventude. Permita-me contar a história de uma das alunas mais brilhantes de Blavatsky, Anna Kirenk. Em 1891, Anna, uma mulher de meia-idade que sofria de inúmeros sintomas de envelhecimento precoce, conheceu Blavatsky em Londres. Helena Petrovna reconheceu imediatamente como uma estrutura vibracional rara, que os textos antigos chamavam de guardiã do templo. Após 6 meses trabalhando com as técnicas secretas que revelarei hoje, a transformação física de Anna foi tão surpreendente que nem mesmo sua família a reconheceu. Não se tratava de uma mudança superficial. Suas células começaram a vibrar com tamanha pureza que passaram a absorver a força vital do ambiente ao redor. Como a própria Blavatsky escreveu. Anna descobriu dentro de si o que jaz adormecido em toda mulher, a capacidade de se sintonizar com os ritmos cósmicos da regeneração. O que o mundo considera um milagre é simplesmente a aplicação de uma lei esquecida da vibração. O corpo feminino foi projetado como receptor e transformador perfeito dessas vibrações. Se ao menos uma mulher pudesse aprender a sintonizar esse instrumento corretamente. Contudo, o caminho para essa transformação vibracional não é fácil. Ao despertar os códigos ancestrais dentro de seu corpo, a mulher frequentemente enfrenta profunda incompreensão por parte daqueles que a cercam. A sociedade moderna está tão distante do verdadeiro conhecimento do potencial humano que qualquer manifestação de habilidades incomuns é recebida com suspeita e medo. Muitos que iniciam esse caminho enfrentam acusações de vaidade, egocentrismo ou até mesmo práticas obscuras. Esse isolamento social é especialmente doloroso porque o despertar da juventude vibracional não é apenas um processo físico, mas também profundamente emocional. À medida que o corpo começa a se libertar dos padrões de envelhecimento acumulados, traumas emocionais e sentimentos reprimidos vêm à tona.
Sem o apoio de uma comunidade compreensiva, esse processo pode se tornar extremamente solitário. Blavatsky explicou isso da seguinte maneira: a sociedade prefere a aparência de ver uma mulher que aceita humildemente o seu definhamento, porque o medo coletivo da morte exige submissão universal a esse medo. Uma mulher que desafia o tempo lembra aos outros a sua própria renúncia ao seu poder. Mais importante ainda, Blavatsky identificou isso não como uma patologia, mas como um processo natural de despertar. O que a medicina moderna chamaria de anomalia, as tradições antigas reconheciam como um estágio normal da evolução espiritual da mulher. Segundo Blavatsky, toda mulher carrega as sementes desse conhecimento dentro de si. E os sinais físicos do envelhecimento são simplesmente indicadores de um bloqueio no fluxo natural da energia vibracional. Neste ponto, quero fazer uma pergunta profundamente pessoal. Quando você sentiu pela primeira vez que seu corpo era capaz de mais do que simplesmente envelhecer? O momento em que você intuitivamente pressentiu que em algum lugar residia a chave para preservar a juventude, em um nível muito mais profundo do que procedimentos externos e cremes? Muitas de vocês têm guardado essa memória em silêncio por anos, talvez décadas, sem nunca receber uma confirmação verdadeira do seu conhecimento intuitivo. Hoje, o espaço para comentários abaixo deste vídeo se torna o seu santuário. Compartilhe sua experiência. Pode ser algo tão simples quanto escrever: senti que meu corpo era capaz de eterna juventude quando. Cada comentário se torna um farol para outra alma que está passando pelo mesmo processo neste exato momento, sentindo-se isolada e incompreendida. Seu testemunho pode ser o momento em que alguém finalmente se sente validado. Não subestime o poder de cura das suas palavras para alguém que ainda não encontrou sua comunidade espiritual. Blavatsky identificou 4 tipos de percepção vibracional que determinam a capacidade de uma mulher de ativar os códigos da juventude. Compreender o seu tipo é o primeiro passo para desbloquear esse potencial. Receptoras de Akasha. Essas mulheres têm uma sensibilidade especial às vibrações sutis do éter cósmico, Akasha. Seus corpos ressoam naturalmente com frequências mais elevadas, manifestando-se em estados espontâneos de profunda felicidade na natureza ou durante a meditação. Elas frequentemente percebem como o tempo desacelera ao seu redor durante momentos de intensa concentração. Blavatsky escreveu: as receptoras de Akasha carregam em seu sangue a memória da Era de Ouro. Seus corpos se lembram das vibrações de uma época em que o envelhecimento não era um programa da existência humana. Transformadoras de Kundalini. Seu poder reside em sua poderosa energia sexual que, quando canalizada corretamente, se torna um catalisador para a renovação física. Sua energia primária está concentrada nos centros de energia inferiores, e elas intuitivamente sentem a conexão entre a satisfação sexual e a saúde geral. Blavatsky observou: o que o mundo considera simplesmente desejo físico é, na verdade, aspiração do corpo pela autocura através da ativação dos vórtices da Kundalini. Condutoras de prana. Essas mulheres possuem uma habilidade inata para controlar o fluxo de prana, a força vital. Através da respiração e da atenção, elas intuitivamente sentem a conexão entre a qualidade de sua respiração e o estado de seu corpo. Blavatsky escreveu: uma mulher que domina a arte do prana pode direcionar a força vital para qualquer parte do corpo, iniciando a regeneração celular à vontade. Para elas, envelhecer se torna uma escolha consciente. Harmonizadoras de mantras. Elas possuem uma sensibilidade especial às vibrações sonoras e seus efeitos sobre o corpo físico, intuitivamente sentindo quais sons curam e quais destroem a estrutura celular. Blavatsky observou que certas sequências sonoras, mantras da juventude, podem literalmente reprogramar as células para um estado de regeneração. Toda mulher contém elementos dos 4 tipos, mas 1 ou 2 geralmente predominam. Determinar seu tipo vibracional é o primeiro passo. No entanto, esse conhecimento carrega não apenas poder, mas também perigos potenciais. Blavatsky alertou sobre diversos riscos sérios. O primeiro perigo é o vampirismo energético. Ao ativar os códigos da juventude, uma mulher torna seu campo energético excepcionalmente atraente para os outros. As pessoas são intuitivamente atraídas por ela, muitas vezes tentando inconscientemente se conectar ao seu campo. Sem a devida proteção, isso pode levar à exaustão. Uma mulher desperta é como uma vela em um quarto escuro. Todas as mariposas são atraídas por sua luz, escreveu Blavatsky. Ela deve aprender a distinguir entre aqueles que vêm para se banhar em sua luz e aqueles que buscam absorvê-la. O segundo perigo são as consequências kármicas. Nosso envelhecimento físico está frequentemente ligado às lições kármicas que a alma escolheu vivenciar nesta encarnação.
Tentar ignorar essas lições sem compreender sua essência pode levar a um sério desequilíbrio. O verdadeiro rejuvenescimento vibracional só é possível através do crescimento espiritual, escreveu Blavatsky. As tentativas de preservar a juventude do corpo sem purificar a alma criam uma perigosa ruptura. O terceiro perigo é a ativação prematura dos centros. O corpo da mulher contém centros de energia adormecidos. Seu despertar deve ocorrer naturalmente através do processo de evolução. A ativação prematura pode ocorrer. Isso pode levar a sérios distúrbios energéticos e psicológicos. Despertar o lótus real sem preparar os vasos pode inundar os canais sutis e destruir a estrutura energética, alertou Blavatsky. O quarto perigo é o isolamento social. Uma mulher nesse caminho frequentemente enfrenta incompreensão e julgamento, o que leva a uma profunda solidão, que por si só bloqueia o fluxo de energia. A sociedade teme aqueles que desafiam seus medos fundamentais, observou Blavatsky. Se você se identifica com essas informações, saiba que não está sozinha. Milhares de mulheres estão despertando para esse conhecimento, criando uma rede de apoio invisível. Este canal foi criado como um espaço seguro. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de mulheres com a mesma mentalidade, que se apoiam mutuamente nesse caminho. Você receberá conhecimento e práticas para transformar sua sensibilidade de um fardo em uma dádiva. Agora, compreendendo os perigos, vamos considerar o método de Blavatsky para uma integração segura. Ela desenvolveu um processo passo a passo. A primeira fase é a limpeza dos canais vibracionais. É necessário liberar os caminhos de energia dos bloqueios acumulados. Blavatsky recomendava começar com a respiração rítmica Akasha, uma sequência especial de respiração sincronizada com mantras. Cada inspiração é uma oportunidade para limpar os canais de programas de envelhecimento. Cada expiração é uma oportunidade para preenchê-los com as vibrações da eterna juventude. Técnica específica. Pratique a respiração em um ritmo 4-7-8, inspire no quarto tempo, segure no sétimo e expire no oitavo, por 7 minutos de manhã e à noite, visualizando uma luz dourada. Essa prática deve ser realizada por 28 dias para sincronizar com o ciclo lunar. A segunda fase é a ativação dos centros vibracionais. Após a limpeza dos canais, pode-se despertar os 7 vórtices da eterna juventude. Para ativá-los, Blavatsky desenvolveu uma série de códigos sonoros, mantras especiais que criam uma ressonância vibracional com cada centro. Quando todas as 7 chaves são usadas na sequência correta, cria-se uma melodia vibracional que reprograma as células para a regeneração eterna. A terceira fase é a nutrição vibracional. Blavatsky ensinava que não é tanto o valor nutricional, mas sim a frequência vibracional de um alimento que importa. Ela recomendava uma dieta baseada em 7 grupos alimentares vibracionais, cada um dos quais ressoa com um dos centros da juventude. Ela dedicava especial atenção à água viva, estruturada por meio de vibrações sonoras e cristais. A água devidamente estruturada torna-se um veículo líquido dos códigos da juventude. A quarta fase é a sincronização lunar. O corpo feminino está naturalmente sincronizado com os ciclos lunares, e essa conexão é a chave para o rejuvenescimento. Blavatsky desenvolveu um sistema de práticas para cada fase lunar, especialmente para a lua cheia e a lua nova. Na lua cheia, os centros vibracionais estão mais receptivos aos códigos de rejuvenescimento. Na lua nova, o corpo se livra com mais eficácia dos antigos programas energéticos. A quinta fase é a integração e estabilização. Sem a devida integração, a energia ativada pode se tornar destrutiva. A força despertada no corpo deve encontrar a expressão adequada. Caso contrário, começará a destruir os vasos. Para esta fase, Blavatsky sugeriu a prática do aterramento vibracional, uma conexão especial com a energia da Terra para estabilização. A história conhece exemplos tanto de integrações bem-sucedidas quanto de erros trágicos. A condessa Elizabeth Báthory sentiu intuitivamente a conexão entre sangue jovem e rejuvenescimento, mas interpretou esse conhecimento literalmente, com consequências terríveis. Blavatsky escreveu: a condessa captou ecos do conhecimento ancestral de que o sangue jovem contém códigos vibracionais de regeneração, mas não compreendeu que esses códigos podem ser ativados por meio de práticas sonoras e energéticas. Por outro lado, Marie Lenormand, a profetisa francesa, manteve sua juventude e força até a velhice. Ela descobriu intuitivamente uma conexão entre as cartas de tarô e os centros vibracionais do corpo, meditando diariamente com uma carta específica para ativar o centro correspondente. Lenormand descobriu uma das chaves, escreveu Blavatsky.
Os símbolos nas cartas não são apenas ferramentas de adivinhação, mas também ativadores de certas frequências energéticas. A própria Blavatsky, apesar de doenças na juventude, ativou seus códigos de regeneração na meia-idade, mantendo sua vitalidade e clareza mental até o fim. Seus alunos notaram como, em momentos de inspiração, seu rosto irradiava um frescor juvenil. O corpo é apenas um instrumento para a manifestação do espírito, escreveu ela. Quando esse instrumento está sintonizado com as vibrações corretas, ele pode reter a juventude e a força pelo tempo que o espírito precisar. Encontrar mulheres com a mesma mentalidade é fundamental. Blavatsky acreditava que mulheres com códigos ativados ressoam naturalmente umas com as outras, criando um poderoso campo de apoio mútuo. Quando duas ou mais mulheres com centros ativados se unem, cria-se uma ressonância vibracional que amplifica os processos individuais de rejuvenescimento em 10 vezes. Para identificar essas mulheres, ela aconselhava prestar atenção aos seguintes sinais. Elas aparentam ser significativamente mais jovens do que a idade que têm, e não apenas na aparência, mas também em energia, clareza de visão. Tem interesse em conhecimentos ancestrais e trabalho energético. A presença delas lhe dá uma onda de força. No entanto, Blavatsky advertiu: um verdadeiro portador de códigos vibracionais jamais usará esse conhecimento para autoengrandecimento ou ganho material. Ele pode ser reconhecido por sua profunda humildade e um sincero desejo de servir aos outros. Em relação aos mestres, Blavatsky ofereceu um método simples de verificação. Um verdadeiro mestre jamais exigirá fé cega. Ele o encorajará a testar o conhecimento por meio da experiência, a fazer perguntas e a confiar em sua intuição. Um verdadeiro mestre transmite não dogmas, mas uma metodologia de conhecimento. Ela também enfatizou a importância da comunidade. O caminho do despertar vibracional é o caminho da irmandade, onde cada mulher se torna um espelho que reflete a essência eternamente jovem da outra. Ao integrar os códigos da juventude em sua vida, a mulher passa por estágios de transformação, que Blavatsky descreveu como o desabrochar de pétalas. Despertar da memória celular. As células começam a se lembrar de seu estado original de perfeição. As primeiras mudanças físicas aparecem. Pele mais firme, olhos mais brilhantes, sensação de leveza. A oração intensifica. Durante esse período, é importante não se concentrar apenas nos sinais externos, alertou Blavatsky. Isso é apenas um efeito colateral. Limpeza vibrational. Inicia-se uma limpeza intensiva dos padrões de envelhecimento, que pode ser acompanhada por um aumento temporário de alguns sinais de envelhecimento, ondas de calor, erupções cutâneas, oscilações de humor. O que parece ser um aumento do envelhecimento é, na verdade, a vinda à tona de padrões antigos antes de sua eliminação. Durante esse período, é importante aumentar a ingestão de água estruturada e meditar. Stabilization vibrational. Os vórtices de energia começam a trabalhar em conjunto, criando um campo harmonioso de regeneração. Os sinais externos de rejuvenescimento se estabilizam. A pele adquire um brilho de dentro para fora. Esta é uma manifestação de vitalidade renovada. Nesta fase, desenvolver a consciência é crucial. Para onde sua consciência está direcionada, flui a energia da juventude. Radical vibrational. Uma mulher não apenas preserva sua juventude, mas também começa a irradiar vibrações rejuvenescedoras para o espaço, influenciando aqueles ao seu redor e o meio ambiente. Uma mulher se torna uma fonte viva de energia regenerativa. As plantas em sua casa florescem por mais tempo e as pessoas próximas sentem uma onda de força. Este é o estágio em que a transformação pessoal se torna um serviço ao mundo. Synchronization cósmica. O estágio mais elevado, alcançado por poucos. O corpo se sincroniza completamente com os ritmos cósmicos da regeneração. O envelhecimento como processo deixa de existir, sendo substituído pela transformação consciente. A própria mulher escolhe como e quando transformar seu corpo físico de acordo com sua missão espiritual. Blavatsky afirmou que esses estágios estão conectados a ciclos mais amplos de evolução. Vivemos em um período de transição, e as mulheres que despertaram os códigos da juventude são as precursoras de uma nova era. Elas carregam em seus corpos o modelo para o estado para o qual toda a humanidade está caminhando, um estado de controle consciente sobre os processos vitais. Assim, o trabalho pessoal de cada mulher assume uma importância global. Toda mulher que venceu os padrões de envelhecimento em seu corpo cria um precedente energético que facilita esse caminho para outras. Ela se torna uma ponte entre a velha humanidade, sujeita à entropia, e a nova, capaz de controlar a força vital.
O conhecimento que compartilhei é a chave para despertar sua verdadeira natureza, que existe além do tempo. O envelhecimento é uma ilusão coletiva, um programa aceito como inevitável. Mas, como a pesquisa de Blavatsky demonstrou, esse programa pode ser reescrito. Seu corpo contém todos os códigos da eterna juventude. Ativar essa memória não é mágica, mas um retorno natural à verdade primordial. Ao começar a trabalhar com técnicas vibracionais, você não apenas retarda o envelhecimento. Você redefine o próprio conceito de tempo em seu corpo. Você se torna a criadora da sua realidade. Além disso, este trabalho conecta você a uma antiga linhagem de mulheres que guardaram esse conhecimento por milênios. Você se torna parte de uma eterna irmandade de luz. Seu caminho pessoal se torna parte de um grande plano cósmico. Toda mulher que desperta os códigos da eterna juventude torna-se um farol vivo para a humanidade, escreveu Blavatsky. Se o que você ouviu ressoa com seu conhecimento interior, não é coincidência. Você é uma dessas raras almas que Blavatsky chamou de portadoras dos códigos do futuro. Sua intuição, sensibilidade e desejo por uma compreensão profunda são sinais do seu papel especial neste período de transição. Se essas revelações ressoam com você, este canal se tornará seu santuário de conhecimento. Inscreva-se para receber sabedoria ancestral adaptada ao buscador moderno, ferramentas práticas e faça parte de uma comunidade que valoriza sua sensibilidade única. Não carregue o fardo dessa percepção sozinha. Curta, compartilhe com outros buscadores e junte-se a nós para transformar seu dom em serviço. À evolução da consciência. Agora que você compreende as leis vibracionais, provavelmente está se perguntando: por onde exatamente começo a ativar esses códigos ancestrais no meu corpo? Essa pergunta é natural para uma alma pronta para o próximo passo. No próximo vídeo, disponível no link do comentário fixado abaixo, revelo 7 técnicas específicas dos diários secretos de Blavatsky, que ela transmitiu apenas a alunos selecionados. Não espere. Clique no comentário fixado e escreva: estou pronto para ativar os códigos da juventude, para que eu saiba que você chegou. Cada visualização ajuda o algoritmo a encontrar outras almas sensíveis ávidas por essa informação, aquelas que, como você, sentem intuitivamente que o corpo é capaz de mais do que simplesmente envelhecer. Juntos, estamos criando a rede de consciência que Blavatsky vislumbrou como um elemento necessário para a próxima fase da evolução. Você não está sozinho nessa jornada. O próximo passo o aguarda agora mesmo.